Oi, galera! Então agora a gente vai iniciar a nossa terceira aula, né, dessa nossa capacitação de AutoCAD. E como eu falei no vídeo anterior, agora eu vou começar a falar mais sobre os desenhos, né, falar sobre o projeto, todas as plantas. E a primeira coisa que eu preciso começar explicando é sobre o template. Então lá na primeira aula, sobre a interface, eu falei que aqui nós temos os templates pré-definidos do AutoCAD. Mas a Impec tem o seu próprio padrão, né, o padrão Impec 2000, que vocês devem ter recebido. E como que a gente coloca ele nessa barra de ferramentas, para a gente não precisar toda hora procurar ele e no momento que a gente for começar uma execução, ok? Então a primeira coisa que vocês vêm fazer é vir aqui em New. Vocês clicam aqui nessa barra rápida, né, para vocês encontrar um novo. Aí vocês procuram a pasta que vocês salvaram o padrão Impec. Nesse caso eu deixei a minha na área de trabalho. Caso não apareça, provavelmente não vai aparecer porque ele vai tentar abrir um template, ok? Então provavelmente ele vai abrir essa pasta, que é a pasta dos templates já pré-definidos do AutoCAD, mas vocês podem ir procurando. Então, ó, a minha tá na área de trabalho, ela não apareceu, mas caso não apareça, vocês vêm e colocam só o Drawing. Aí vai aparecer o padrão Impec para vocês. Então novo, vocês procuram a pasta que tá. Se não aparecer, vocês mudam aqui o tipo de arquivo e selecionam e vem em abrir, ok? Então vai abrir aqui, né, o seu padrão Impec. Então tem todas as informações do padrão Impec, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então assim que vocês abrirem, vocês vêm aqui no Save As, ok? Para vocês salvarem o template. E aqui vocês podem ver, né, que tá a opção que eu configurei lá na primeiro vídeo, né, tá o AutoCAD 2000 aqui. A gente vai alterar para essa opção, né, AutoCAD Template. Então vocês alteram para essa opção e dá um nome para ela. Eu vou continuar colocar aqui padrão Impec, né? Automaticamente, quando vocês clicarem no template aqui embaixo, ele já vai vir para a pasta do templates definidos do AutoCAD. Então é só salvar, ok? Aqui vocês podem colocar uma descrição, se vocês quiserem, padrão Impec 2000 e tal, ok? Mas de resto é só dar um ok, beleza? Então aqui tá o template do padrão Impec de vocês. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês que realmente está aparecendo o nosso padrão Impec aqui, ó, padrão Impec. Na hora que vocês quiserem abrir, só vocês acharem, clicar, que ele vai abrir bem bonitinho o seu template, sem você precisar a todo momento ir na pasta que você salvou ou em algum local diferente. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do nosso padrão Impec, né? Como eu falei, assim, nossos templates, eles têm mais configurações, eles têm mais informações que são bem importantes durante a nossa execução. Bom, então eu já vou... Aqui tem algumas observações que são bem importantes, então vocês até podem ler aqui, que especifica bastante coisa também. Mas é importante lembrar que esse padrão já está configurado nas unidades para metro, então vocês não vão precisar configurar, né, novamente. Ele já tem essa configuração nele, eu já vou até abrir, né, para ver, para mostrar que realmente ele já está em metros, então vocês não precisam fazer todos aqueles passos que eu mostrei no primeiro vídeo, ok? Então falando um pouquinho do nosso padrão Impec, né, que tem todas as informações, vocês podem ver que tem várias caixinhas de símbolos, layers, né, e cada um tem a sua escala diferente, então por isso que tem vários. Então a primeira coisa que você tem que ver, você tem que saber é em qual escala você vai fazer o seu desenho, para você escolher a caixinha certa, para você pegar todas as informações, né, todos os símbolos necessários. Então aqui a gente tem do 1 para 1000, da escala 1 para 1000, até a escala 1 para 10. Então você escolhe primeiramente a escala que você vai fazer o seu desenho. Então, por exemplo, aqui geralmente nós fazemos o nosso desenho na 1 para 100, né? O que eu aconselho vocês a marcarem, a fazer algum símbolo. Por exemplo, pega uma layer diferente aqui, eu vou explicar mais certinho sobre as layers depois.
Mas faz um quadradinho aqui só pra você ter noção de onde tá a escala 1 para 100, pra você não precisar ficar procurando toda hora, entendeu? Então, primeiro passo é esse, né? Ver a sua escala, beleza? Então, aqui dentro desse quadradinho das escalas, você tem todos os símbolos na escala certinha que são necessários. Aqui o modelo de cota. Então, essa cota, lembra que eu falei que a gente tinha um número limitado de estilos de cota, que a gente já vai ter nesse padrão IPEC mais tipos de cota, né? Então, você pode clicar aqui em cima, aí você já pode sair cotando tudo que você precisar. Então, é muito importante seguir a cota que está aqui também na escala 1 para 100. Os símbolos de corte, né? O identificador de ambientes. Aqui a gente também tem o nome da planta, que você pode copiar e colar lá na sua escala certinha, né? Então aqui também tem os símbolos de níveis, dá de você colocar a cobertura, né? O detalhe da cobertura. Aqui nós temos alguns símbolos, né? Que são símbolos de detalhe da nossa implantação, da nossa planta baixa. Aqui o nosso símbolo de norte, muito usado em todas as plantas. Aqui nós temos alguns símbolos a mais, então, por exemplo, o não existente, das sequências que não são existentes, né, na regularização. E aqui também o número, se você for a sequência 1, 2, 3, né, você só troca aqui o texto de dentro. Essas identificações aqui de não existente e o número da sequência estão no CADUM, então você consegue ver por lá. Acredito que vocês já tenham ouvido falar do nosso famoso CADUM. É lá que você consegue saber, mas é daqui que você tira, né, o modelo para você colocar lá no desenho de vocês a sequência que é. Bom, aqui também, uma parte muito importante, são as achuras. Então é por aqui que você vai pegar as achuras de vocês, ok? Então aqui a gente tem a achura de área existente. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, como colocar as achuras, se você precisar colocar achura numa área existente, né, ali no limite de uma habitação existente, você clica em cima dessa achura, vem nos pick points ou vem no select e faz os mesmos passos que eu mostrei para vocês na videoaula passada. Então a gente tem certinho nesse padrão IPEC a achura de área existente, a achura da regularização, a achura da área permeável, do piso molhado, né, que também a gente coloca nos cortes, nas áreas molhadas, do concreto, a área construir, que não tem nenhuma achura, mas é esse contorno azul, e a achura de terra. Então a gente tem essas achuras pré-definidas, né, bem certinhas aqui, para serem utilizadas no momento que vocês forem fazer o desenho de vocês, as plantas de vocês, ok? Outra coisa, né, agora entrando aqui no home, são as nossas layers. Então, agora sim a gente tem bastante layer, né, para brincar. Lá no último vídeo a gente só tinha uma. Muito importante seguir essas layers, ok? Vocês vão ver mais pra frente que na hora de plotar, na hora de você colocar o seu desenho na prancha, na hora de imprimi-lo, é muito importante que tenha né, eu falo grossura, mas não é grossura da linha, né, é espessura da linha. Muito importante que ela esteja configurada, e essas layers aqui é que vão configurar isso. Então a alvenaria, ela é uma linha mais espessa que a linha de cota, por exemplo. Então é muito importante que durante o desenho vocês já vão configurando todas essas layers, né, fazer o que é alvenaria em alvenaria, o que é cota em cota, garagem na layer de garagem, janelas, portas, muito importante vocês utilizarem as layers certas, ok? Para fazer o desenho, para que no final seja mais fácil a plotagem, para que não fique um desenho tudo numa espessura só, que você não tem nada que diferencie uma coisa da outra. Ok? Então esse é o nosso padrão IPEC, né? Essas são as diferenças. Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar é a nossa tabela de esquadrias. Vocês vão ver que ela é o nosso último passo, né, da nossa execução, do nosso projeto. Mas aqui a gente tem o nosso modelinho de tabela, vocês não precisam fazer uma tabela, né, aqui é só realmente copiar e colar e ir aumentando o número de janelas, o número de portas, quanto for necessário. E elas também não têm escala, então essa aqui é uma tabela única, ok, que vocês usam. E se vocês quiserem uma explicação melhor das layers, aqui também tem todos os tipos com as suas legendas específicas. Então essa foi uma apresentação do nosso padrão IPEC, né? Tem várias informações muito importantes, então é essencial que vocês utilizem, porque é realmente um padrão
foi utilizado os padrões da prefeitura também para ser feito. Então foi essa realmente o destrinchamento do nosso padrão INTEC. Ok? Então vamos começar agora a falar um pouquinho dos desenhos, né? De todas as etapas da nossa execução. Vou fechar aqui. Que agora eu vou começar a falar dos nossos desenhos, né? Então, a gente já passou pela interface, a gente já passou pelos comandos mais básicos, pelas cotas, pelas achuras. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os desenhos, né? Como, assim, realmente dar um passo a passo dos desenhos. Eu não vou detalhar muito, mas lembrando que todos esses documentos vocês encontram no Drive, que está na descrição desse vídeo. Então, esse DWG que eu vou usar hoje está lá no Drive, para vocês darem uma olhadinha melhor, né? Que tem algumas legendinhas em cima de cada passo. Então, para vocês darem uma olhada com mais calma depois, ok? Bom, esses desenhos aqui eu separei, né? Então, eles têm uma ordem lógica de vocês começarem. Esse foi pensado mais para um passo a passo de uma regularização. Então, eu vou meio que usar a linha da regularização, eu vou usar essa linguagem dessa ordem da regularização mesmo, mas podem ser usados também para novo ARC, né? Caso também alguém for fazer algum novo ARC aqui no AutoCAD, queira seguir mais ou menos esses passo a passos também. Então, quando a gente vai fazer uma regularização, a primeira coisa que a gente vê, né, são as sequências do CAD1, né, que vocês já devem ter ouvido falar bastante do nosso CAD1. Então lá tem as nossas sequências, as áreas que precisam regularizar, vocês têm o croquis de vocês. Então quando vocês tiverem todas essas informações, né, vocês já tiverem um direcionamento do que vocês têm que fazer e vocês sentarem para fazer o desenho, por onde vocês começam. Então, vocês precisam começar, eu acho que é interessante vocês começarem pela implantação. Como a implantação é a planta, né, que é a mais válida pela prefeitura, então é interessante começar pela implantação, porque ela precisa ter exatamente as áreas bem certinhas, e vocês verão que é com a implantação que a implantação vai servir de base para todos os outros desenhos. Necessariamente precisa ser a base de todos os outros desenhos, ok? Então aqui, né, tem a nossa implantação, eu deixei bem circuladinho aqui, né, coloquei implantação. Como que você começa uma implantação? Então aqui o nosso primeiro passo, desenhar os limites do terreno. Então é muito importante, nessa fase, você ter a matrícula, ou você ter o CAD1 em mãos. O espelho do CAD1 é muito importante nesse momento para você desenhar os limites do terreno. Quando, numa matrícula, por exemplo, os rumos não são iguais, quer dizer que o terreno não é regular, não é um terreno que tem os 4 lados montinhos retos. Então é interessante, o Fernando gravou um vídeo falando sobre rumos, né, como que desenha a partir dos rumos, mas na maioria dos casos os terrenos são realmente regulares, a gente não precisa utilizar outros meios para desenhá-los, ok? Então nesse caso você, a primeira coisa, desenha os limites do terreno, beleza? O segundo passo na regularização é você desenhar as sequências, né? Então você desenha todos os limites das sequências, das áreas permeáveis, das áreas que vão regularizar, das áreas que já são existentes. Então vocês realmente fazem o contorno em todo o seu terreno, em toda a sua dimensão do terreno. É interessante já ir enumerando, né? Então aqui a gente já tem tudo enumerado dentro dos terrenos, ok? Então você consegue pegar lá no padrão, né, no INPEC. Então aqui a gente vem aqui na escala 1 para 100, como eu falei, né? É até legal deixar aqui já circuladinho, né? Como eu já deixei 1 para 100. A gente vem e busca aqui, ó, o número. Então você só vem, copia e cola o número na sua implantação. E show de bola, ok? Então fazer todos os limites existentes. Área permeável, área existente, área regularizada. Terceiro passo é você achurar essas áreas, ok? Então você achura com com as achuras certas, né? Então a achura de área regularizar é essa rosinha toda quadriculada. A achura de área existente é essa daqui, né, em diagonal, que tem uma cor
a cor marrom, né? Quando é uma grama, né? Quando é uma área permeável que é uma grama, você coloca a achura de grama, a achura verdinha. E essa aqui é uma achura de pedra, né? É uma achura de pedrisco, de pedra. E também tem uma outra achura. Vocês colocam as achuras que são indicadas, né? Então, no padrão IPEC lá, né? Todas as nossas informações têm certinho quais achuras você usa em quais sequências, beleza? Então, depois que você coloca as achuras, você vai começando a colocar os detalhes. Então, primeira coisa, colocar a vaga de garagem, né? Então, necessariamente, o número de habitações vão dizer quantas vagas de garagem você vai precisar. Então, por exemplo, esse terreno, apesar de ter 4 sequências diferentes, ele é uma casa só, ele é uma habitação só. Então, você coloca a vaga de garagem na sua garagem, né? E com as dimensões certinhas e completa esse detalhe da vaga de garagem, que é de extrema importância e é obrigatória, tá? Aí depois você coloca os textos na sua área permeável. Então, por exemplo, a grama, você coloca grama e a área, né? A área que a grama tá preenchendo. E aqui, né, brita, né? Eu falei pedra, pedrisco, mas é brita que a gente coloca. E também coloca a área que ela tá presente, ok? Aqui a nossa achura tá meio desconfigurada, mas vocês podem usar como exemplo esse, ok? Além disso, vocês também colocam o nosso norte, que tem lá nosso padrão IPEC, né? Vocês colocam o nome da planta, nesse caso a nossa implantação, a escala, e muito importante essa nota da prefeitura sobre a calçada. Nós não representamos a calçada na implantação mais, não é algo obrigatório, mas o obrigatório é colocar essa nota bem na parte inferior da planta, ok? Algo obrigatório. Bom, o último passo é cotar tudo. Realmente você cotar cada detalhezinho, você precisa cotar. É como se você tem que se colocar no lugar do analista desse projeto, né? No lugar de quem vai construir e falar se essas cotas serviriam para você construir isso, ou serviriam para você desenhar novamente isso, se seria possível. Então, realmente cotar o máximo que você puder. Muito importante colocar cotas gerais, né? Em todos os lados aqui, a gente podia colocar uma cota geral aqui também, para completar. Mas o importante é cotar tudo, ok? Essa é uma das partes mais essenciais da implantação. Então, essa foi a nossa implantação, né? A gente fechou aqui 5 passos, né? Bem simples, assim, simples agora, né? De explicar, mas depois vocês podem ver com melhor calma eles. E como eu falei, a nossa implantação ela vai servir de base para outros desenhos, né? Então, junto com a implantação, a gente tem o nosso gabarito de áreas. O gabarito de áreas, numa regularização, por exemplo, você tem que, como se fosse copiar e colar as áreas que estão sendo regularizadas do ladinho. E especificar bem como elas são, né? Qual é a área delas, se ela é uma ampliação, se ela é uma edícula. Então, por exemplo, a gente vai usar como base a nossa implantação, né? Então, copiar os limites. Então, como esse espaço aqui é o que nós estamos regularizando, então vocês copiam os limites, colam bem do ladinho aqui, porque a gente vai começar a detalhar esse gabarito de áreas, né? Essas nossas áreas que estão sendo regularizadas. Beleza? Então, qual que é o próximo passo depois que você copiar e colar os limites? Você colocar as legendas. Então, o que é obrigatório? Colocar o que é, como eu falei. É uma ampliação? É uma edícula? Né? Qual que é a sequência? Então, você vê, aqui é a sequência construtiva A3, né? Sim, é a sequência construtiva A3. Exatamente. A outra é inexistente. Então, aqui você também coloca inexistente. Aqui não tem inexistente, mas aqui você colocaria inexistente. Então, é muito importante a gente também colocar qual pavimento que é, se é pavimento superior, se é subsolo, se é térreo e a escala, beleza? E importantíssimo, a área, ok? Muito importante colocar a área. Se a área não couber, se for uma área muito pequenininha, vocês podem colocar a área embaixo aqui também, né? Bem aqui acima da legenda. Mas a área é de extrema importância e como, né?
nosso último desenho da implantação, cotar tudo, né? O gabarito de áreas é de extrema importância que você cote tudo, apesar de você já ter cotado na implantação, a gente preza, né? O analista preza que você cote tudo aqui também, ok? Bom, então a gente fechou a nossa prancha, né? Mas aqui os desenhos finais seriam da nossa prancha das agilizar obras, né? Na nossa prancha realmente da implantação. Então seria a implantação e o gabarito de áreas, ok? Agora a gente já vai mais para a parte do arquitetônico, né? Quando você vai fazer um arquitetônico, agora é realmente outra prancha. Você vai detalhar aquilo que você está regularizando, ok? Então, vamos aqui para a nossa querida implantação. Como eu falei, a implantação vai servir de base para praticamente todos os desenhos, se não for servir de base para todos. Então, a gente pega novamente a nossa implantação e copia todos os limites. Então, copiar todos os limites, realmente, lá naquele nosso segundo passo da implantação, quando a gente estava construindo ela, é exatamente essa parte que você vai utilizar aqui, né? Todos os limites de tudo. Desenhar todas as paredes. Isso daqui é importante, que tem um asterisco aqui, né? Desenhar todas as paredes do quê? Da parte que você está regularizando. Numa regularização, o que você precisa detalhar? O que você está regularizando. Então aqui também faz parte da casa. Mas você não precisa detalhar, porque esse aqui já está regular, esse aqui já é existente. Então, a única coisa que você vai detalhar, fazer parede mesmo, é a parte de dentro do que você está regularizando, ok? Bom, depois que você já desenhou todas as paredes, você vai começar a colocar suas portas, suas janelas. É muito importante no momento que você for colocando as suas portas e colocando suas janelas, que você já vai numerando elas, entendeu? Então, por exemplo, a porta 1, supondo que ela tenha 70 centímetros, né? Ela é 2 por 10 por 70 centímetros. Então, ela é diferente dessa daqui, que é 2 metros e 10 centímetros por 80 centímetros. Então, quando a porta é uma diferente da outra, você vai diferenciando o número também. Mesma coisa que a janela. Essa janela J3 é diferente dessa J2. Por isso que a gente vai enumerando, e é muito importante já ir fazendo isso enquanto você vai colocando janelas, porque lá no final, quando você for fazer a nossa tabela de esquadria, já fica mais fácil, né? Porque depois você tem que voltar e daí medir tudo de novo. E daí já é um trabalho a mais que não precisava ser feito, ok? É importante falar que a Impec também tem um arquivo do AutoCAD com esquadrias, então provavelmente vocês também têm. Então é só realmente copiar e colar, né, as janelas aqui, não precisa fazer uma por uma, porque a gente já tem feito. Ok? Próximo passo, identificar os ambientes. Escrever piso, área e nível. Então é muito importante, né, identificar o que é cada ambiente. Por exemplo, aqui é uma lavanderia, né? Você coloca aqui lavanderia, coloca a área aqui de dentro, ok? É a área aqui de dentro, não precisa contar parede, nada, é só esse miolo aqui de dentro do ambiente mesmo. O piso, geralmente a gente coloca piso cerâmico, ok? E o nível, né? Então, se ele tá acima, se ele tá abaixo, né? Se ele tá no mesmo nível, tudo tá no mesmo nível. Então, é muito importante colocar todas essas informações dentro dos ambientes, ok? Então, o penúltimo passo do nosso projeto, da nossa planta baixa, né? É colocar os detalhes. Então, aqui, no último passo que a gente viu, né? De identificar os ambientes, ó, tá tudo meio cru, não tem nada de detalhe. Então, nessa parte você vai colocar todos os detalhes, né? Aqui a gente já tem a nossa brita, tá mais bonitinha. Aqui a nossa grama, a parte existente. Então, é muito importante que você não precisa colocar sequência quando é existente na planta baixa. Você coloca só existente mesmo, não precisa detalhar a sequência. Não esquecer da nossa vaga de garagem, que é muito importante também, e realmente completar com o que precisa, sabe? Não deixar nada vazio, não deixar a área permeável vazio. Importante para mim lembrar que a área permeável precisa também ter a configuração da área, né? Para deixar bem completinho. E o último passo, como sempre, cotar, né? Cotar sempre, cotar tudo o que for possível, né? Detalhar bem essa área do que está regularizando, colocar o nome do desenho, né? O nome da nossa planta baixa, escala, o norte
não precisa colocar nota aqui nesse rodapé aqui, né, da nossa planta sobre a calçada, mas é importante traçar os nossos cortes. Então aqui, né, uma das últimas coisas que você faz é traçar os cortes, né, necessariamente 2 cortes, no mínimo. Então já é a parte que você traça os cortes. Então essa foi a nossa planta baixa, né, são mais passos que a implantação, mais passos que a gabaritiares, mas depois vocês podem olhar com mais tranquilidade depois, ok? Vamos falar agora da cobertura. A nossa cobertura a gente também, como sempre, vai utilizar a nossa implantação como base, né? Então, da mesma forma que foi a nossa planta baixa, o primeiro passo da cobertura é copiar os limites. Sempre utilizar os limites, sempre os mesmos limites, porque a implantação é que vai mandar nas áreas que estão sendo regularizadas, ok? Então, da mesma forma que a gente detalhou apenas as paredes da área que está sendo regularizada, aqui a gente vai detalhar apenas a cobertura da área que está sendo regularizada. Então aqui a gente também tem uma parte da casa, né, uma parte da habitação, mas como ela já existe, a gente não precisa detalhar isso. Então apenas colocar as achuras dos telhados que a gente está regularizando, ok? O próximo passo é da mesma forma que a gente identificou os ambientes na planta baixa, que a gente vai identificar os nossos telhados. Então a inclinação, para onde que ele está caindo, então aqui ele está caindo aqui para baixo, mas aqui ele também está caindo aqui horizontal, aqui ele está caindo vertical, né? Então coloca aqui, ó, essa daqui é telha metálica, essa aqui é telha cerâmica, então também diferenciar se o telhado for diferente em algum momento, e a inclinação, que aqui está 30%, e vocês também precisam ter essa informação, ok? Então, seguindo a mesma lógica, né, eu não dividi em 2 passos, agora eu já dividi em um só, porque a planta baixa ela já deu um exemplo de como é. Então é realmente cotar, colocar os detalhes de existente. Aqui precisava da chura, aqui é a brita, né, a grama, então tá tudo cotado, bonitinho. Aqui o nome da nossa planta, né, que é cobertura, o norte e a nossa vaga de garagem que também precisa estar presente. Ok? Então essa foi os nossos passos da cobertura que a gente precisa fazer. Ok? Agora eu vou indo para os cortes. Os cortes é algo um pouco mais complicadinho de se fazer, né? Não é algo tão assim mais fácil. Ele tem bastante passos também. E diferente das outras plantas que a gente fez, os desenhos, o que a gente utiliza como base aqui é a planta baixa, ok? Então é a planta baixa que vai ser a nossa base. Então você vai pegar os cortes que você definiu lá no último passo, né, da nossa planta baixa, e vai usar eles como base para você fazer os cortes. Então vamos pegar o nosso corte B aqui primeiro, né? Como que você começa um corte? Bom, o interessante é você traçar essas linhas. Então, por exemplo, o nosso corte B tá passando exatamente aqui nessa parede, né? Tá cortando várias coisas. O que é importante que eu esqueci de falar? É muito recomendado que você corte pelo menos um banheiro, pelo menos uma área molhada, né? Uma lavanderia, uma cozinha no seu corte. Se tiver escada, tem que cortar a escada também, tá? Então, pelo menos nos seus cortes. Não esquecer dessa informação. Bom, então aqui a gente pode puxar, né, as linhas, você puxa as linhas, então aqui, ó, puxa essas linhas verdes, elas são as nossas paredes, ok? Então você puxa aqui, ó, a partir da base, né, do seu corte, você puxa todas pra cima, ok? Bem pra cima mesmo. E aqui nas nossas janelas, né, que também a gente consegue ver no nosso corte, você puxa de outra cor, pra conseguir diferenciar depois. Então aqui tá certinho, ok? Todas as linhas puxadas como base do nosso corte B. Bom, o próximo passo é você descobrir qual que é o pé direito. Então isso também, ele vai estar, na verdade, necessariamente ele precisa estar no seu croquis. Então você vai lá e vai conseguir ver, 2,80, 2,60, são 3 metros. O nosso pé direito, aqui no nosso caso, é 2,53 o nosso pé direito. Então você limita, né, o seu desenho aqui para você conseguir cortar depois
e deixar só esse quadrado aqui com o esboço do seu corte. A mesma coisa você faz com o seu corte A. Nosso corte A é um corte vertical. Então você vai pegar aqui da base, né? As linhas verdes são as linhas que tem como referências as paredes. Aqui essa linha rosa tem referência à nossa porta, que a gente não tinha no nosso corte A. E aqui a gente também tem uma janela, ó. A gente seguiu exatamente essa linha do vidro da janela, né? Porque, ó, também tá cortando, então é interessante também já puxar tudo direitinho. E da mesma forma, limitar o 2,53 no seu corte, ok? Passando para o próximo passo, depois que você definiu a altura do corte, você realmente tira as sobras, né? Tira todas essas linhas que estão sobrando e deixa bonitinho esse esboço para ir para o próximo passo, que são detalhar as janelas e as portas. Então, como eu falei, essas linhas... por isso que é muito importante você diferenciar as layers que você está usando, né? Então, usar uma layer diferente para a porta, uma layer diferente para a janela, porque é nesse momento que você vai detalhar, então que você vai descobrir que isso aqui, conseguir lembrar que isso aqui é uma porta, que isso aqui é uma janela, e tudo vai ficar mais fácil de você fazer o seu corte. Bom, o próximo passo é desenhar o telhado, né, de acordo com a sua planta de cobertura. Então você vai ver lá mais ou menos, né, uma noção de onde vai passar o seu corte. E de acordo com essa planta de cobertura, você vai conseguir ter uma noção de como é o telhado lá, né? Então, se é 30%, você faz aqui toda o desenho de acordo com os 30%. Se for 10%, né, ele não vai ter tanto caimento assim. Mas fazer o detalhamento do telhado e também fazer esse detalhamento do piso, né? É importante colocar aqui um piso, né? Não deixar assim tão sem detalhe no chão. Então, colocar um detalhe do piso também é interessante. Bom, o próximo passo, como de todos, né? O último é cotar. Então, cotar tudo, né? Cotar desenho, pé direito. Importante também colocar um nível. Então, o nível do corte, o desenho, né? O símbolo do corte. O símbolo de nível do corte é diferente do símbolo de nível da planta baixa. Mas precisa necessariamente estar aqui também. Então, precisa identificar o ambiente da mesma forma, colocar o nível, né, cotar tudo, cotar porta, cotar janela, né, cotar o máximo possível dentro do ambiente. Colocar aqui o nome, né, qual corte que é, identificar também o corte é muito importante. E aqui, se for uma área molhada, é muito legal colocar uma achura, né, na verdade é bem recomendável colocar uma achura. Então, esse aqui é um banheiro, coloca a achura, esses quadriculadinhos azuis, para mostrar que é uma área molhada, ok? Identificar também, tudo é identificado. E esses foram os nossos cortes, ok? Bom, a gente vai para o nosso penúltimo desenho, né? Que a gente está comentando, e esse daqui tem apenas 2 passos, que é a nossa fachada. Então, a nossa fachada é o desenho mais tranquilo de fazer, né? Porque realmente é a fachada da sua organização, é a fachada da sua casa que você está regularizando, ou da fachada da sua casa que você está fazendo um novo arquitetônico, que você vai desenhar. Então, aqui você pode usar sua planta baixa, né? Para você ter uma noção maior. E desenhar aqui a sua fachada. Desenhar realmente a foto, né? Uma foto da fachada é muito importante nesse momento, porque geralmente a gente não faz muitas, quando a fachada não há na parte que está regularizando, às vezes a gente não faz muitas medidas, mas é muito importante também colocar alguns detalhes, né? Fazer o telhado bonitinho, a janela, exatamente como tá lá. Só que a fachada não precisa de nenhum detalhe a mais, né? Não precisa identificar o ambiente, não precisa colocar nível, não precisa cotar. Realmente é só uma representação da fachada da casa, ok? Então é algo mais tranquilo de se fazer. Beleza? E o nosso último passo da tabela de esquadrias, nosso último passo desse nosso projeto de regularização, né, que a gente está usando como base, é a tabela de esquadrias. Então, a tabela de esquadrias é realmente a última coisa que a gente faz, e é por isso que é tão bom a gente ter mais fácil ele, né? Por isso que eu pedi, dei a dica, na verdade, de vocês já irem identificando as portas
e janelas de vocês, enquanto vocês forem colocando, né, uma diferente da outra, porque no momento que vocês colocarem tudo isso na tabela de esquadrias vai ficar muito mais fácil, né? Então, o que precisa numa tabela de esquadrias? O número, né, da janela, então aqui é janela J1, a dimensão em centímetros, né, o peitoril, né, o quanto que ela tá acima do piso, a quantidade, o tipo, se ela é de correr, se ela é de abrir, e o material, madeira, vidro, ferro, enfim. A observação a gente sempre deixa vazia, né, geralmente não tem nada, mas se tiver alguma observação, é tranquilo de colocar, e as portas da mesma forma. É importante também diferenciar uma tabela da outra para ficar bem separadinho. Utiliza a mesma lógica, só que a porta não tem peitoril. Ok? Então, essas foram todos os passos, né? Esses nossos 7 desenhos, essas nossas 7 execuções, passo a passo. Como eu falei, eu passei bem rapidamente para ser algo bem... não ser algo tão detalhado, não ficar muito comprido, né? Mais do que já tá. Mas esse DWG tá lá no Drive, então, se vocês quiserem pensar um pouco mais, né, refletir melhor sobre tudo que eu falei, vão lá no Drive, que tá lá tudo isso. E é importante seguir, assim, até vocês realmente pegarem o ritmo, né, do que tem que fazer. Realmente foram passos criados para facilitar a execução, para você não saber como que eu começo, né? Então isso aqui já é um pontapé para você saber como você começa. Essa regularização, né, fazer a sua planta baixa, sua implantação. Então é isso, ok? Na próxima videoaula, né, eu vou falar sobre plotagem, eu vou falar sobre como colocar na prancha, né, em todas as nossas pranchas, qual prancha colocar. Então vai ser realmente essa parte de finalização, né, de plotagem do nosso desenho, ok? Então é isso.